muito boa tarde para você. Obrigada por sua companhia nessa quinta-feira. E eu quero te convidar para ficar aqui com a gente no A Vida Não Para, porque a gente vai falar hoje sobre muitos assuntos que vão mexer com a tua vida. E você precisa, sabe do quê? De poder de informação. E a gente vai trazer muitas informações hoje para você. Hoje, por exemplo, nós vamos falar sobre o uso de internet, como ela pode influenciar na personalidade dos jovens que estão super conectados. Não só jovens, mas também crianças. Daqui a pouquinho, tá? E além disso, a gente vai entender como falar sobre a alimentação. Isso mesmo. Como é que a gente consegue falar sobre alimentação e como isso pode influenciar de alguma maneira no nosso sono, na qualidade do nosso sono todos os dias. Você sabia que o que você come pode influenciar na hora de você dormir e dormir direito, dormir em paz? Daqui a pouquinho a gente vai descobrir um pouco mais sobre essa questão da alimentação e o que ela tem a ver com o nosso sono, afinal de contas. Bem, no comecinho do programa eu falei sobre essa hiperconectividade dos jovens com a internet. E a gente vai falar um assunto sério agora. Por que a internet está exercendo essa influência tão forte na formação da personalidade dos jovens que vivem uma realidade extremamente conectada? Acesso à rede social, acesso a fóruns, plataformas, informação e muitas vezes desinformação está moldando os nossos interesses. O interesse do comportamento, como a gente se comporta, como a gente consome, como a gente vê o mundo. E essa questão da interação social também. E aí, a gente trouxe aqui um psicólogo para a gente conversar sobre esse assunto e entender como tratar esta nova situação. Porque eu imagino que você de casa, eu, por exemplo, não vivia essa hiperconectividade. Eu sou da época que não existia nem internet, né? Que para pesquisar, para fazer um trabalho da escola, eu tinha que ir na biblioteca pública. Né? Eu sou dessa parte do pessoal aí que tinha Barça, né? Coleção de Barça em casa, fazia as pesquisas nos livros, né? Então, dessa geração. Quero saber de você. Manda pra gente aqui no nosso WhatsApp, no nosso número, que você consegue se interagir com a gente e contar um pouquinho como foi a tua primeira conexão com a internet. Manda pra gente aqui, o número tá aqui embaixo, tá? É 41 987936281. Combinado? Bem, esse daqui é o Michel Davis Falcão, que é psicólogo e vai conversar com a gente sobre esse assunto. Michel, como é que foi a tua conexão com a internet na tua fase da infância ou na tua adolescência? Como é que foi? Então, quando eu era adolescente, não tinha internet tanto para acesso, assim. Eu também tinha que ir para a biblioteca, tinha que pesquisar livro, tinha que ir caçando a informação. Então, para mim, foi um pouco mais difícil na minha época. Pois é, agora está tudo tão fácil, né? As pessoas têm acesso a tudo, as crianças têm acesso a tudo. E me diz uma coisa, o que mais preocupa as pessoas, assim, quando chegam no teu consultório, nessa questão da hiperconectividade, principalmente dos pequenos? Sim, eu classifico em 3 pontos. A dificuldade de interação. As crianças e adolescentes não têm facilidade de interagir. Basicamente só na internet. Chega no ao vivo, trava, fica com medo. O segundo ponto é o medo. Dá um medo enorme nos adolescentes. Tem muitos que têm pânico, a ansiedade vai lá no pico, porque não sabem interagir. E o terceiro e o pior é a comparação, né? Que as redes sociais dá um lado bom. O lado bom seria o apoio social, formação de grupo. Mas o lado ruim, que está muito em alta hoje em dia, é isso. Comparação é o pior de todos. Ai, a minha vida não é tão interessante quanto a vida do fulano que eu tô vendo aqui na rede social. Fico o dia inteiro assim, ó, passando pra lá, passando pra cá, vendo a vida do fulano, do ciclano. Por que minha vida não é assim? A gente se sente, né, desprestigiado, digamos assim, pelo destino, pelos anjos, por Deus, talvez, né? As pessoas se colocam muito. O que eu tô fazendo nesse mundo se a minha vida não é tão boa quanto a do outro? Gente, eu digo que 99% do que está ali na internet é uma grande sensação de verdade, mas é uma mentira, né? As pessoas, elas fingem aquela vida perfeita, né? Sim, é uma vitrine, né? A gente usa as redes sociais e a internet veio para facilitar, mas hoje em dia está sendo mais uma vitrine. Então, não dá para considerar uma vida real, assim. É como se fosse uma foto. Você vê uma foto, você vê um ângulo só daquela foto.
mas por trás tem um monte de coisa acontecendo na vida da pessoa. Até chegar naquela foto perfeita demorou, às vezes tira 3, 4, 5 fotos, até chegar numa foto ideal pra gente, então não dá para se considerar. O que eu falo muito para os adolescentes quando eu atendo eles é isso. Veja outros ângulos, né? Experimente outras coisas. Né? Inclusive os pais, as escolas deviam ter mais esse tato, assim, ter que ter mais essa paciência. Porque hoje em dia a vida também está tão corrida que a gente não para prestar atenção nos adolescentes e no mal que isso está fazendo aos adolescentes também. O que isso pode ocasionar no futuro para esse jovem, para esse adolescente? Se o pai e a mãe também não têm esse controle, a gente acha que... gente, eu vivo no meu dia a dia isso, né? Você que tem criança pequena em casa, você sabe que as crianças elas estão extremamente maduras para a idade delas. É uma coisa assim assustadora. Enquanto eu comia terra com 10 anos, né, o meu filho está fazendo programação no computador, entendeu? É mais ou menos essa comparação exagerada que eu faço, mas é isso, né? A gente viveu uma outra época, claro, essa época que a gente viveu, ela não vai voltar, né? Assim, não vai retroceder, as coisas não vão voltar como eram antes. Mas a gente precisa ter essa atenção, esse clique, né? Sim. Você falou uma coisa importante, não vai voltar. Então isso a gente tem que colocar na cabeça, que não vai voltar. Eu dou algumas soluções. Os pais se interarem, né? Se interessarem pelo que a criança está vendo, pelo que o adolescente está vendo, porque às vezes a gente chega cansado em casa, não tem paciência de ver o que o filho viu, é só coisas mais práticas. Você fez tal coisa, você foi bem na escola, e se interessar pelo que o filho está vendo. Outra solução é recompensa. O adolescente precisa ver a recompensa de ficar fora da internet. Hoje em dia a gente tem muito recompensa rápida, assim, sabe? De estar na internet, de ver a rede social, de interagir, ver a vida do outro. Isso dá um estímulo muito grande. Isso é muito prejudicial também, porque, como eu falei no início, o adolescente se vê é só a alegria dele estar na internet. Então, a tal da dopamina. Isso, a dopamina rápida, né? A dopamina, uma explicação bem rapidinha. A dopamina tem dois pontos. A dopamina rápida e a dopamina normal, que todo mundo tem. Mas quanto mais a gente tem essa dopamina rápida, de estímulo, de rede social... Que é a sensação do prazer, né? O hormônio que dá prazer. Quando você sente, por exemplo, você vai comer um doce, libera dopamina. Quando você consegue ganhar no futebol, libera dopamina, entendeu? É mais ou menos isso. É a sensação do ganhar, do conquistar, do poder, Me ajuda. Sim. Não, estímulo rápido. Comer algo gostoso, ganhar alguma coisa. Prazer, né? Isso, é o prazer. Só que quanto mais a gente tem muito, a dopamina, a outra, que é esporádica, que é de vez em quando, enfraquece. Então, daí, não sei se você percebeu, quanto mais você come uma comida gostosa que você tem, parece que o resto perde a graça. Exatamente. Perde a graça. Eu acho que é bem isso. Né? Os vídeos curtos também. Eu vi uma coisa super engraçada, que divertida. Dou risada, me divirto. Daqui a pouco pulo pro próximo. Mais dopamina, mais dopamina, mais dopamina. É por aí, né? É por aí. Né? As crianças e adolescentes não têm paciência hoje em dia. Os vídeos curtos é isso. Viu algo e pior, as redes sociais indicam. Se você vê muito algo, a própria plataforma começa a indicar mais vídeos do que você viu. Ou seja, é um ciclo vicioso. É o mesmo sistema do cassino, né? Que você vai e não, é interminável. Então é uma... Você vai jogando no cassino, Isso. e daí vai jogando, e daí vai jogando, e daí ganha, e daí Isso. perde, daí perde de novo. E não sai de lá. E não sai de lá. Isso. É um vício. É isso, é um vício. Então, por isso que eu falo de mostrar recompensa fora da internet. O quão bom é a vida fora da internet. Porque hoje em dia, os adolescentes, as crianças estão muito nisso. Ninguém quer sair e ninguém vê vantagem de ficar fora da internet. É um mundo sem graça, sem cor. Exatamente. Deixar o mundo mais colorido, mas olhar pela janela, né? Olhar pela janela e ver que o mundo é colorido lá fora também, não só aí na tela do seu celular. Michel, muito obrigada, viu? Prazer. Você atende só adolescentes? Me conta. Atendo jovens, eu atendo muito as famílias dos jovens também, né? Porque eu acho que é um todo.
Não adianta nada eu só trabalhar com adolescente, só que em casa tem que atender todo mundo, é verdade. Tem que atender mãe, pai e tudo mais. Muito, muito obrigada pela tua vinda aqui, viu? Prazer. Para você que está em casa nos assistindo, agora a gente vai continuar no assunto saúde, só que a saúde física, a saúde dos ossos, dos músculos. Você está percebendo que os teus dentes estão mais desgastados? Você já percebeu? Você já teve alguma quebradura nos ossos e percebeu que você está mais fraco? Os teus músculos estão mais fracos? Então deixa eu te contar uma coisa, o magnésio ele melhora tudo, inclusive a força muscular. Olha só. Prazer imenso falar com você que está aqui ligadinho na nossa programação. E eu gosto de falar do magnésio, primeiro pelo equilíbrio que ele traz para a nossa saúde. Talvez você hoje está numa condição que você, durante a semana, acorda muito mais cansado do que quando você foi dormir. A gente sabe a importância de ter uma alimentação saudável, se hidratar, como também é importante você fazer a suplementação. Da mesma forma que você tem a sua rotina, acorda cedo, vai para o seu trabalho, a suplementação ela é primordial, ela precisa fazer parte do seu cotidiano. Por quê? Porque nosso corpo, naturalmente, ele não produz magnésio. E a ausência deste mineral faz com que você fique vulnerável a doenças virais, enfraquece o seu sistema imunológico. A ausência deste magnésio também vai potencializando as inflamações, as dores crônicas e talvez eu estou retratando aqui a sua realidade. Então eu convido a você, faça uma experiência, uma suplementação natural com magnésio quelato da Joy. Olha, 2 cápsulas ao dia é o suficiente para nutrir o seu corpo, reduzir essas dores crônicas, porque ele tem uma ação anti-inflamatória. Ele blinda o seu sistema imunológico porque ele é responsável para mandar vitamina C para fortalecer o seu sistema imune. Claro que ele também tem uma alta concentração de cálcio para fortalecer a sua saúde óssea. E olha, um dos principais resultados positivos é a qualidade do seu sono sendo restaurada gradativamente, porque ele estimula a produção de melatonina. E você que está aqui ligadinho na nossa programação, vai ligando agora no 0800 591 8773, porque eu garanto 60% de desconto na compra do seu kit do magnésio quelato da Joy. Não tem cartão de crédito ou talvez está sem dinheiro agora? Não tem problema. Começa a pagar no fim do mês de maio, faço no boleto, no carnezinho, para começar a pagar daqui 45 dias e ainda leva 2 meses de magnésio de presente para você. Mas você tem 10 minutos para ligar e aproveitar. 0800 591 8773. É com você, Carlinha. E agora o momento dos beijinhos para vocês que sempre estão interagindo através do nosso WhatsApp, que vai ficar aqui na tela. Anota aí, tá? 41 98793 6281 é um número para você mandar mensagem, conversar com a gente. E eu vou começar pela Heloísa de Cascavel, aqui no Paraná. Um beijo, Heloísa, para você bem grande. Para Marina de Governador Valadares, Minas Gerais. Um beijo para Maria Paula de Vitória de Santo Antão. Muito obrigada pelo carinho, querida. Alcileide também de Iracema de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Muitíssimo obrigada pelo carinho. E você pode mandar fotos, vídeos, você pode me contar um pouquinho da tua história. O que você acha? E de repente eu faço um artesanato legal, fiz um bolo delicioso aqui, quero dividir com vocês essa minha receita fabulosa. Divide com a gente, manda aqui, ó, 41 98793 6281. Intervalo voando, super rápido, pra gente voltar falando, sabe, sobre o quê? Alimentação. Será que a forma como você come ou o que você coloca para dentro do seu corpo influencia na hora do teu sono? A resposta você já sabe. Eu volto já. A TV Evangelizar também está no Instagram. Segue a gente por lá. E a gente está de volta com imagem da Lívia Luiza Pinasso, estudante de medicina da USP em Ribeirão Preto. Ela foi reconhecida como uma das 25 melhores jovens cientistas da América Latina. Isso por conta da pesquisa dela sobre variações genéticas no corpo e como isso pode influenciar no risco do câncer de mama. Olha que interessante. Os resultados mostram que mulheres com ancestralidade latino-americana têm um risco maior de desenvolver a doença. O estudo pode contribuir para avanços na prevenção e no diagnóstico precoce. Tá aí, mais uma
cientista, né, para a gente chamar de nossa, brasileiríssima e trazendo muita informação para a gente, claro, né, conteúdo. Toda vez que a gente fala das cientistas brasileiras, das pessoas que estão se destacando, a gente tem que realmente falar sobre isso, falar sobre o quanto é importante a gente ter essa relação com essas pessoas no Brasil, porque é mais uma brasileira colocando o nome não só aqui, mas lá fora. Bom demais. Agora o negócio é a alimentação equilibrada. Quero saber de você, como é que estão as tuas noites de sono? Por que eu estou te perguntando isso? O sono é essencial para a qualidade de vida. Se você não dorme bem, você não vive bem. Se você não dorme bem, você tem uma vida ruim, porque você não consegue descansar, o teu humor vai lá para baixo, isso afeta o teu metabolismo, você começa a ficar doente, se estressa demais, compromete a tua imunidade, tudo começa a desmoronar. É literalmente assim uma avalanche, sabe? Uma avalanche assim que vai caindo e vai arrastando tudo. É exatamente essa sensação que a gente tem quando a gente não dorme direito. Uma noite de sono não é recuperada, né? As horas de sono que você não dorme, elas não são recuperadas. Vamos viajar e conversar com quem entende do assunto, vamos? Eu vou conversar agora com a nutricionista, minha xará, a Carla Fiorillo Ieso, que é nutricionista, ela está lá em São Paulo para conversar com a gente. Tudo bem, Carla? Um prazer te receber. Prazer é todo meu, Carla. Um prazer estar aqui e poder contribuir um pouquinho mais aí de informação sobre esse tema tão importante como a qualidade do sono. Exatamente. E aí eu te pergunto, é verdade que o que a gente coloca dentro do nosso corpo, através da alimentação, através do que a gente come, do que a gente bebe, influencia muito no sono? É verdade, Carla. Por mais que as pessoas às vezes não façam essa relação entre o que comeu, né, o que tem no hábito alimentar dela e uma boa noite de sono, os estudos científicos mostram que sim, uma boa qualidade de alimentação, ela afeta diretamente uma qualidade de sono. E aqui a gente está falando de tempo que a gente leva para dormir, aquelas noites que muitas vezes fica picando, acorda, dorme, ou acorda, não volta a dormir. Então, a ciência já mostrou de uma forma muito clara que aquilo que está no nosso prato, sim, influencia no momento que a gente precisa descansar. Certo. E o que a gente deve comer para começar a dormir bem? Por que eu te pergunto isso? Muitas pessoas que estão nos assistindo agora, elas estão despertando agora, né? São pessoas que muitas vezes dormiram, trabalharam a madrugada toda, trabalharam à noite, dormem esse período da manhã e estão acordando agora, tomando o seu cafezinho da manhã, né? Depois do almoço para todo mundo, mas é o ciclo, né? Para quem trabalha de madrugada. E eu já vivi isso. Né? Eu já tive essa experiência e é muito difícil o corpo acostumar, né, a trocar o dia pela noite. Mas tem pessoas que não têm a desculpa do trabalhar. Tem pessoas que não conseguem dormir. Chega um momento ali, 2 da madrugada, acordam e não conseguem mais dormir. Dormem aí 4 horas por noite. O que isso pode fazer no nosso corpo, na saúde da gente? Olha, a gente já tem muito claro isso na ciência, que 1 ou 2 noites de sono já podem trazer diversos prejuízos, aí não só para a parte física, né, como você bem disse, a parte de imunidade, que é muito afetada pela uma má qualidade de sono, a massa magra, então a gente já tem prejuízos também nos nossos músculos, tem uma tendência, assim, a ter um maior acúmulo de gordura no nosso corpo, devido também essa falta desse descanso desse corpo. Então, além dessa parte física, a gente também tem uma parte mental importante. Então, o que a gente já tem aí de prejuízos? Falta de foco, falta de concentração, falta de memória, problemas relacionados ao humor, então uma irritabilidade, uma falta de paciência. E eu gosto de chamar sempre a atenção sobre essa relação, né, do sono com esses prejuízos, porque muitas vezes as pessoas não associam uma noite de sono ruim, né? Ou aquele hábito, já virou um hábito, né? Dormir mal já virou um hábito e a pessoa não relaciona mais a falta de foco e concentração, por exemplo, dentro do trabalho, onde ela sabe que ela precisa render, com esse sono ruim. Então, muitas vezes, um sono de má qualidade, ou mesmo poucas horas dormidas. A gente precisa realmente ter um número mínimo ali de horas para que realmente nosso corpo funcione de uma forma
saudável, né? Então a gente tem todos esses impactos aí realmente sendo influenciados pela uma má qualidade ou quantidade de sono. Entendi. Agora, comida, o que que eu devo começar a mudar na minha alimentação para ter mais qualidade de sono? Por exemplo, comer à noite. Esta é uma briga aqui, porque olha, eu vou te contar uma coisa. A maioria das pessoas acaba comendo muito à noite, né? Às vezes pula uma refeição durante o dia, pula o café, pula o almoço, chega de noite, tá varado de fome. E aí, como é que faz? Exatamente, isso é muito comum realmente, como você falou, né? Muitas vezes essa pessoa vem comendo mais ou menos bem aí durante o dia, fazendo uma certa restrição, aí quando chega em casa, muitas vezes vem aquela sensação do eu mereço, eu vou comer aqui tudo que eu não comi durante o meu dia, estou estressado, estou ansioso, e muitas vezes acaba descontando realmente numa uma refeição de má qualidade. E aqui a gente está falando principalmente numa refeição com excesso de carboidratos e com excesso de gorduras maléficas. Aqui a gente está falando de gorduras saturadas, né? Lembrando que a gente tem as gorduras que são boas, como as monoinsaturadas, que vêm aí de azeite, de abacate, então que são fontes benéficas. Então, a partir do momento que essa pessoa faz uma refeição com excesso de carboidratos, excesso de gorduras ruins, com cafeína, porque muitas vezes isso tá ali no meio dessa refeição dele também, excesso de açúcares. Então, essa refeição desbalanceada, ela sim vai trazer prejuízos para esse organismo. Por quê? O nosso corpo, à medida que a luz do sol vai diminuindo, ele vai entendendo que é o momento dele descansar, dele desacelerar. A partir do momento que a gente joga aí uma bomba de gorduras, uma bomba de açúcares, a gente vai fazer com que ele trabalhe mais e que ele seja estimulado a trabalhar mais. Então, ele vai ficar muito mais acelerado. Então, aquele momento em que eu preciso diminuir, fazer muitas vezes uma refeição mais balanceada, mais equilibrada, eu estou fazendo justamente o oposto. Eu estou dando ali uma bomba de nutrientes que em excesso são prejudiciais e que vão fazer com que esse corpo, em vez de desacelerar, vai acabar acelerando e prejudicando aí essa qualidade do sono. Qual é o meu limite de horário? Para eu poder dormir bem, com o estômago mais vazio, para poder fazer realmente, não ficar forçando esse estômago a fazer a digestão no meio do sono, porque daí você vai ter um sono horroroso, vai ter pesadelo, vai suar à noite, né? Então, assim, tem um limite de horário, assim, e o que comer antes? A gente, em termos de horário, a gente vai muito em relação à rotina de cada indivíduo, né? Então é importante a gente entender qual que é a rotina dele como um todo, para daí a gente adequar. Mas a gente está falando aí de um intervalo de pelo menos umas 2 horas, onde a gente entende que esse corpo vai conseguir digerir, né, toda essa refeição e vai realmente conseguir desacelerar aí, tá? E aí é uma refeição mais leve. Eu nunca indico uma restrição ou né, tirar completamente, por exemplo, o carboidrato, que ficou tão famoso, né, como um possível vilão. E na verdade não, eu acho que a gente tem que tudo trazer com muito equilíbrio, né? Então eu posso trazer sim carboidrato nessa refeição, mas eu posso trabalhar com carboidratos de uma qualidade melhor, né? Então, ao invés de, por exemplo, um pão branco, eu posso trabalhar com uma batata, uma mandioca, uma mandioquinha, uma batata doce. Então, que são carboidratos que também vão me trazer ali a fibra, um componente super importante aí também para o organismo trabalhar bem como um todo, tá? Uma proteína mais leve, as gorduras, eu posso trazer essas gorduras, como eu falei, né, de um peixe, de um azeite, de nozes. Então, são gorduras mais benéficas e que podem aí também colaborar para esse metabolismo mais adequado. A salada, eu ia te perguntar, me diz uma coisa, é verdade que a salada demora muito para digerir ou é mentira? A salada, ela é rica em fibras, né? E a fibra, geralmente ela demora um pouquinho mais, na verdade ela até passa por parte do nosso sistema digestório de uma forma intacta, e aí por isso que ela consegue chegar no nosso intestino e fazer o efeito dela. Mas a salada, ela pode ser sim incluída, inclusive ela vai ajudar muitas vezes com a saciedade. A gente vê muitas pessoas, principalmente mulheres, neste período da noite, vendo com aquela vontade de beliscar ou a vontade do doce, né? Muito comum a gente encontrar isso nos consultórios. Então, a salada, ou mesmo uma tigela com frutas, né? Ela pode contribuir por oferecer fibras, e as fibras vão aí sim ajudar a trazer mais saciedade, né? Então, eu vou me sentir mais satisfeita, e com isso diminui a chance de eu fazer ali aquele belisco noturno, que é tão comum
aí no meio do momento de relaxar. Muito, muito legal mesmo. Quer dizer, então dá pra gente aí abusar um pouco mais das frutas, as saladas à noite, uma carne mais leve, né? Sem tão... até porque a carne vermelha, ela demora mais, né? Pra digerir no organismo. Então, se for pra comer à noite, um peixinho, um frango aí, pra dar aquela tranquilizada no corpo, né? Tentar deixar o corpo mais tranquilo pra dormir bem. Exatamente, a gente vê realmente as proteínas cada vez mais faladas e aqui ela também não é uma exceção, né? Essas pessoas que têm um consumo, né? Elas consomem a proteína bem, não só neste momento da noite, mas também ao longo do dia, elas mostram que os estudos mostram que a gente também pode ter um efeito benéfico até na qualidade do sono. Então, as proteínas aí se mostrando cada dia mais importantes dentro da nossa alimentação. Muito bom. Muito obrigada pela tua presença aqui com a gente. Foi um prazer te receber. E pra gente finalizar isso, eu quero saber de você. Você gosta de queijo? Ai, eu adoro queijo. Eu sou super bom, fã né? deles aqui. Minas Gerais é pertinho aí de São Paulo. Você já foi para Minas? Ai, já fui. Nossa, que pedaço então maravilhoso do nosso país, né, Carla? Ai, que delícia. Então eu quero te convidar para a gente assistir juntas essa reportagem. Daqui a pouquinho a gente volta para se despedir, pode ser? Vamos fazer assim? Combinado. Maravilha. Combinado, então a gente vai ver uma reportagem linda agora sobre o queijo de Minas Gerais. Que tem conquistado cada vez mais reconhecimento em todo o Brasil e no exterior também. Ele é patrimônio mineiro do estado e ele desempenha aí um papel muito importante, principalmente nas queijarias das regiões mineiras. E a gente vai ver isso agora. Olha só. Da ordenha até a produção do queijo, todas as etapas precisam atender a determinações rigorosas de qualidade para garantir que o queijo Minas esteja dentro dos padrões do Ministério da Saúde. Mas, além de produzir um alimento saboroso e saudável, os produtores precisam estar regularizados para que possam conquistar o mercado e não ter problemas com a fiscalização. Tem essa preocupação, não só de manter viva essa história, que o queijo de Minas representa, uma história de tradição, de valorização do povo, mas também garantir que, pelo PROCON, que esse produto com qualidade chegue à mesa dos consumidores. Por meio do projeto Queijo Minas Legal, 88 queijarias de todo o estado conquistaram a habilitação sanitária. O desafio maior é mostrar aos produtores que a regularização não é um empecilho para a produção. A grande vantagem desse programa é permitir, como casos aqui dessa fazenda, dessa pequena propriedade, onde o bisavô dela, a sua avó, todos os seus antepassados já produziam queijo e por pouco essa tradição se perdeu, quebrou na geração dela. E só através desse projeto que ela conseguiu se erguer e voltar a produzir o queijo artesanal mineiro. Só queria eu estar pertinho aí, né, de Minas, né, Carla, para poder aproveitar essas delícias. E na dieta o queijo pode, sem exageros, claro. Sem exageros, tudo com equilíbrio, é sempre benéfico. O queijo é uma fonte importante de proteínas e cálcio, então sim, com moderação, vale incluir um queijo mineiro aí. Ai, que delícia. Carla, obrigada, querida, um beijo no teu coração e obrigada pela participação, viu? Obrigada a você, muito obrigada pelo espaço, uma boa tarde. Tchau, tchau, até mais. Tchau, tchau. Bom demais, né? A gente traz profissionais aí de todo o Brasil para falar com vocês, para que vocês também possam saber a opinião de outros profissionais, né? Que às vezes a gente está tão no nosso mundinho, né? Ali no nosso bairro, no nosso cantinho, que a gente esquece que esse mundo é grande, esse mundo é gigantesco. E já que o mundo é grande, a gente tem que ter uma visão aguçada para enxergar tudo. Então, agora é a vez da Vanessa trazer a dica pra gente, para ter uma visão, ó, olhos de lince, né, Vanessa? Boa tarde, Carla. Boa tarde para você que está acompanhando o programa, mas que a visão tá embaçada, né? Passou o tempo aí, a visão tá fraquinha, tá cada vez pior. Se eu te perguntar como é que era a sua visão há 5 anos atrás, você enxergava direitinho, mas foi passando o tempo e a visão, ó,
foi ficando fraca, não está enxergando direito, até mandar mensagem no celular tá complicado? Gente, isso pode acontecer porque a gente deixa de absorver alimentos importantes para a boa saúde da nossa visão e por isso que faz muita diferença você colocar a suplementação natural na sua vida, que é o poderoso Vision X. Esse aqui, ó, do X bem grandão, que você toma uma cápsula por dia e ele vai agindo lá dentro da sua visão, vai repondo elementos importantes para a boa saúde da visão. Então faz o seguinte, você tá aí, será que eu ligo, será que eu não ligo? Vision X é natural e não tem contraindicação. 0800 777 0190. Vamos fazer o seguinte, eu trouxe uma pessoa aqui para contar o que aconteceu com ela depois que ela tomou o Vision X. Vamos ver comigo? Veja lá. Meu nome é Ângela, moro em Curitiba. Eu resolvi comprar o Vision X. Nossa, superou minhas expectativas. Ganhei uma confiança incrível, faço que nem eu. Pedi o Vision X. Viu só? Você também precisa do Vision X. Mas não se engana, gente, é esse aqui, ó. Tem que ter o X bem grandão na frente do frasco, que é o verdadeiro, que te dá um resultado rápido. Então vai ligando 0800 777 0190, deixa seu telefone cadastrado. Uma das consultoras vai retornar para você te explicar tudo sobre o Vision X e entregar aí na porta da sua casa. Esse aqui, ó, do X bem grandão, não se engane, é esse aqui. Quer promoção especial nessa tarde? Vou fazer o seguinte, preço de laboratório, mas é só hoje para você que ligar agora. 0800 777 0190. Vision X, o X da sua visão. Obrigada, Carla. E agora eu tenho um convite especial para você. Amanhã, às 19 horas, 7 da noite, acompanhe mais uma edição do especial Compromisso de Amor com o Padre Reginaldo Manzotti, aqui na TV Evangelizar e também no nosso canal do YouTube. É um momento de fé e solidariedade que é dedicado à arrecadação das doações para ajudar quem mais precisa. Ano passado, foram 100 toneladas de alimentos arrecadadas. Vamos juntos fazer essa diferença e a gente conta com vocês e conta com a sua audiência também. Combinado? Daqui a pouquinho, intervalo, ó, voando, estalando o dedo, eu já tô de volta. A gente vai contar para vocês sobre uma observação de pássaros, uma reportagem linda que fala da beleza, da gente parar tudo que a gente está fazendo e olhar para o céu, olhar para as árvores e prestar atenção na vida. A vida pulsa e a vida não para. É daqui a pouco. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. E a gente está de volta com a imagem dela, Tainara Cambeba, uma jovem ativista ambiental indígena da comunidade Três Unidos, situada próxima a Manaus, Amazonas. Como integrante da rede de jovens comunicadores da Rede de Mulheres Indígenas do Estado do Amazonas, a Tainara, gente, ela utiliza a comunicação como um meio para fortalecer a luta e a voz dos povos indígenas. Um trabalho espetacular, mais uma mulher se colocando à disposição do seu povo e colocando-se em destaque nesse mundão gigante. Bem, mais uma reportagem linda. Dezenas de aventureiros experimentam todos os dias esportes. E agora você vai conferir um pouquinho de pessoas que escolheram os esportes aquáticos nas águas do rio Coco, com direito a aulas gratuitas de stand-up paddle, caiaque e tudo mais. Essa é uma iniciativa organizada pela Secretaria de Meio Ambiente que uniu a celebração histórica e a conscientização ecológica. Isso tudo, gente, junto com o manguezal ali do Coco, que é um dos mais importantes ecossistemas costeiros do Nordeste. Quem é aí do Ceará sabe bem do que eu tô falando, então um brinde a esse pessoal. Olha só. Praticante de stand-up paddle há mais de 10 anos, a Eve sempre vem com o tiquinho e sabe como esses momentos são especiais. É um esporte realmente que une tudo aquilo que a gente necessita, né? O físico, mental, espiritual, emocional. Então é por isso que eu elegi o stand-up
como realmente um spot da minha eleição. O Tiquinho sempre me acompanha, na verdade ele já está bem idoso, ele está com 18 anos, antes ele tinha mais facilidade, mais estabilidade em cima da prancha, né? Mas agora realmente por conta da idade ele fica às vezes um pouco temeroso, ele também já está com a visão bem comprometida, mas não é por isso que ele deixa de vir, curtir, entrar na água, enfim, é um processo de reabilitação também para eles. A professora aposentada Gláucia Bonfim tem 77 anos e é apaixonada pelo stand-up paddle. Remei muito na beira-mar. Aqui depois começamos no Rio, começamos a remar no Rio e é muito bom, muito gostoso. Eu que sou dos 60, 70 mais, né? Eu sou 70 mais, não é? É uma maravilha, muito bom para a minha idade, para a idade. Vocês venham remar, que é maravilhoso. É gostoso estar no mar, o vento, não é? Junto com a gente, batendo, isso é uma maravilha. E o esporte é uma coisa fantástica, né? Para nós todos. Os benefícios do exercício são inúmeros e o contato direto com a natureza sobre as pranchas de stand-up paddle também são terapêuticos, como explica a psicóloga clínica e instrutora de stand-up, Daniela Bonfim. Então fazer essa prática de não só a remada, mas o banho de mar, a subida na duna, né? Isso faz com que a gente sinta muito prazer, que o nosso corpo encha de dopamina, né, de serotonina, e o nosso nível de estresse, de cortisol, ele abaixa. Então já está comprovado cientificamente que se você tiver 20 minutos de contato com a natureza, você melhora muito a sua saúde mental. A prática de stand-up paddle no Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba, no Rio Cocó, acontece em parceria com associações locais e tem vagas limitadas. As pessoas vêm no intuito de passar o dia ou então almoçar com a família e através desse rio maravilhoso, numa maré adequada, a gente engloba todos esses esportes na beira da praia, na beira do rio, né? E sempre está botando conscientização ecológica. Seja o stand-up paddle, uma canoa havaiana ou ainda tomar um banho no Rio Cocó. Aqui no Complexo Sabiaguaba, os momentos de lazer são proporcionados a partir do contato direto com a natureza, proporcionando inúmeros benefícios à saúde. Só em a pessoa estar dentro d'água, contemplando a natureza, já é uma coisa que trabalha de dentro para fora. Então, naturalmente, as pessoas têm amor pela prática do que eles estão fazendo e, com isso, vem naturalmente a prática de preservação ambiental. E para preservar o rio e o Parque Estadual do Cocó, os praticantes recebem algumas orientações. A gente procura, através do esporte, mostrar que é importante preservar o mangue, é importante preservar o rio, para que a gente possa tê-lo sempre à nossa disposição. Então, a conscientização ambiental é uma das formas que a gente encontra na associação de promover o esporte. Além dos esportes aquáticos e o turismo ecológico, os praticantes podem ainda aproveitar a gastronomia local nos quiosques. O Complexo da Sabiaguaba faz parte do Parque Estadual do Cocó, oferecendo infraestrutura para lazer e cultura, com quiosques de gastronomia tradicional, um bosque e até um mirante. Você já parou para pensar a quantidade de açúcar no teu sangue? Ah, mas eu não estou comendo doce. Peraí, você não está comendo doce, mas você deve estar comendo massa, pão, macarrão. Tudo isso vira açúcar no nosso sangue. Mas tem jeito para tudo e o nome é glicotrate. Boa tarde a todos, sempre uma alegria estar aqui com vocês. Obrigada, Carla, mais uma vez pelo convite, para estar aqui e poder trazer ajuda, principalmente para você que sofre com diabetes ou alguém na sua família. Você sabe que é importantíssimo o controle diário do açúcar no sangue. Realmente não é fácil, né? É uma luta assim, diariamente, né? É preciso cuidar da dieta, respeitar os horários das alimentações, praticar atividade física, tem todo um processo rigoroso que precisa ser seguido, né? É muito sério, gente. E, uma das consequências do diabetes não controlado é a chamada retinopatia, que pode levar à perda total da visão. Sim, você pode ficar cego. Mas, para te acompanhar nessa luta, tá aqui, o glicotrate. Ele vai ajudar
a purificar o sangue, a tirar o açúcar, melhorar também a função do pâncreas. Então, aumente os cuidados na sua rotina, tomando uma cápsula somente ao dia, meia hora antes do almoço, de preferência. Ele é 100% natural, não interage com seus medicamentos, não tem efeitos colaterais, é aprovado pelos órgãos de saúde. Ligando já 0800 555 5123. Hoje eu trouxe, Carla, a promoção aqui, ó, gente, do envelope verde da saúde. Vamos saber, então, qual vai ser o desconto que você vai ganhar? Ó, ligando agora, 50% de desconto, 0800 555 5123. O frete é grátis para qualquer lugar do Brasil. E, ó, para quem é aqui de Curitiba e região, pedindo agora, recebe ainda hoje. Agora vamos falar da escova de cabelo. Gente, esse assunto tá rendendo tanto, esse negócio de cabelo. Porque é o seguinte, eu acho que não tem coisa pior do que você parar na frente de uma pessoa e não conseguir tirar o olho da cabeça da pessoa porque você acha que a pessoa não lavou a cabeça. Já passou por isso? Já passou por essa sensação, assim? De você não consegue olhar para outro lugar a não ser para a cabeça da pessoa. Não passou por isso? É tão difícil, né? A gente não consegue tirar o olho da cabeça da pessoa. E aí a gente fica se perguntando, o que você faz com a tua escova? Quando você usa e ela tá lá suja, destruída, acabada. O teu cabelo tá bonito, mas a escova tá descabelada. E aí? Você joga ela fora? Peraí, não faz isso, tá? É bem comum as pessoas jogarem no lixo a escova e não higienizarem, não cuidarem das suas escovas de cabelo. E isso pode gerar problema no teu couro cabeludo, na qualidade dos fios do seu cabelo. Gente, aí é assim, ó, é um mundo de problema. Mas a gente vai aprender a maneira certa de higienizar as nossas escovas de cabelo para aumentar essa durabilidade, tá? E a Márcia postou essa dica nas redes sociais, olha só. Essa é a sujeira que você passa todos os dias no seu cabelo se você não limpa sua escova. E se você não faz isso pelo menos uma vez por semana, esse pode ser o motivo de você estar ficando com a raiz oleosa mais rápido. Então vem comigo aprender o jeito certo de lavar a escova pra deixar como se fosse nova. Comece removendo os excessos de fios com a mão e com esse pentezinho baratinho e próprio pra isso. Pra retirar essas sujeiras mais agarradas, você vai colocar as escovas num pote, adicionar água morna e deixar elas de molho por uns 30 minutos. Depois disso, retire a escova e aplique um cadinho de shampoo, de preferência transparente, porque ele realiza uma limpeza mais profunda. Agora, para escovar a escova, sabe esses pincéis que usa para pintar cabelo? Ele pode ser um excelente aliado nessa hora. Isso porque ele consegue penetrar em todos os buracos da escova, então ele consegue tirar até as sujeirinhas mais escondidas. Depois é só enxaguar bem a sua escova e para finalizar é só colocar suas escovas para secar em cima de uma toalha, de preferência onde bata sol. E pronto, olha que diferença daquela escova porca do início do vídeo. E se você quer uma dica extra, você pode colocar perfume na sua escova, mas pelo amor de Deus, tem que ser perfume próprio pro cabelo, hein? Então, muitas dicas boas, mas tudo tem que ter cuidado, tá, gente? Não vai passar qualquer perfume na tua escova, que daí pode ir... vai virar uma nhaca. Então, assim, tem que cuidar bem. Gente, e é importante vocês irem atrás de informação, porque, assim, o que eu recebo de médico aqui, de dermatologista falando que as pessoas estão cada vez com mais problemas no couro cabeludo, nos fios, queda de cabelo por conta da falta de higiene, de não é só não lavar o cabelo, mas também é não lavar as suas escovas, não higienizar os seus pentes. Vamos ter mais cuidado, gente. Do mesmo jeito que você escova os seus dentes, você cuida da sua escova de dente, você tem que cuidar da sua escova de cabelo. Combinado? Agora eu quero fazer um convite para você, para a gente ir para o Espírito Santo, porque lá no Espírito Santo tem um circuito de observação de aves. Você sabia disso? Santa Teresa, na região serrana, faz parte da Rota das Aves e cria um incentivo incrível para o turismo de observação. Só nesse percurso, são 380 espécies que dá para registrar e visualizar. É a coisa mais linda do mundo. Mas a gente vai entender como funciona agora na reportagem. Eles estão por toda parte. No alto das árvores, na mata fechada, até mesmo nas praças da cidade. Para quem sabe olhar, cada canto esconde um espetáculo. Observar as aves é mais do que apenas olhar para cima. É paciência, técnica e, às vezes, um pouquinho de sorte. E hoje a gente veio para Santa Teresa, região serrana do Espírito Santo, para conhecer essa prática que cresce a cada dia e que movimenta o turismo da cidade.
Santa Teresa faz parte da Rota das Aves do Espírito Santo, um circuito criado para incentivar o turismo de observação. São mais de 380 espécies registradas. Para quem gosta da prática, o segredo é madrugar. O melhor horário para encontrar os pássaros é nas primeiras horas do dia, quando eles estão mais ativos. Nossa primeira parada é na Reserva Biológica Augusto Husky, um dos lugares mais ricos em biodiversidade do estado. Santa Teresa é o terceiro município do Espírito Santo com maior número de espécies, então é desejado. Vem gente do Brasil e do exterior para Santa Teresa em busca de aves que tem aqui. Muitas espécies lindas, muitos beija-flores, aqui é o local dos beija-flores, né? Até a terra do Augusto Husky. Durante nossa caminhada pela mata, Vitor compartilhou várias curiosidades sobre as aves que encontramos pelo caminho, desde o canto até detalhes do comportamento delas na floresta. Tem muitas espécies, tanto aves quanto mamíferos e outros animais, né? É uma região rica. Um bichinho passou ali, uma avezinha, mas já saiu. No início, as aves preferiram se esconder, mas achamos um lugar estratégico para aguardar. Aqui, a paciência é fundamental. O silêncio é essencial para essa experiência, porque a qualquer momento pode aparecer uma espécie diferente. Depois de alguns minutos de espera, olha quem resolveu dar as caras. Esse é o barranqueiro de olho branco, conhecido pelo seu canto com notas altas. Olha lá, tá balançando os galhos. Barranqueiro de olho branco. Agora seguimos para um ambiente diferente. Estamos em Vitória, onde as aves também estão presentes no dia a dia e encantam até os mais jovens. O Vicente, de apenas 8 anos, já reconhece espécies pelo canto e fotografa os próprios registros. Eu estava passeando com meu avô e então eu vi uma ave que me interessou. Um dia depois que eu vi ela, eu perguntei para o meu pai bem assim, se a gente poderia começar a observar aves. Então ele respondeu que a gente podia sim passarinhar. Então eu ganhei minha câmera, né? Então a gente começou a sair em vários lugares onde provavelmente ia ter aves. Adorei esse termo que ele criou aí, ó, passarinhar. E você já passarinhou hoje? Já parou tudo que você está fazendo? Deixou lá o teu eletrônico, teu celular, teu tablet de lado e deu uma olhadinha assim nas árvores, nos pássaros? Parou assim para ficar em silêncio e ouvir o canto das aves? Faço esse convite para você, para a gente começar a colocar o narizinho para fora ali e começar a entender que o mundo está vivo. Fora da internet, fora das redes sociais. Combinado? E para finalizar o programa de hoje, eu queria mostrar para vocês a imagem de uma jovem ativista ambiental, inclusive. É a Melissa Norbert, de Caravelas, que tem se destacado por seu engajamento em prol da conservação ambiental, focando na preservação dos oceanos e na promoção da participação dos jovens, de todos os jovens em questões ecológicas, né? A Melissa é coordenadora de comunicação da Coalizão Nacional das Juventudes pelo Clima e Meio Ambiente. E está aí mais um exemplo de dedicação pelo futuro do nosso planeta. Nem só de cientistas vivem os defensores da ecologia, da natureza, mas de comunicadores, assim como ela é uma super comunicadora. Eu deixo um beijo gigante e amanhã eu tô de volta.